Estamos de volta com o programa em discussão sobre Imposto de Renda 2025, hoje conversando com a contadora Keila Regia. Keila, a gente falou no bloco anterior sobre os dependentes, quem pode, quem não pode, enfim. E queria saber agora, complementando a informação, quais são os documentos necessários para comprovar esses dependentes e declarar também os gastos tidos com eles. Então, os dependentes você precisa do CPF, né, data de nascimento do dependente e nome completo. Essas informações elas já são necessárias para você preencher. Se o contribuinte, na hora de preencher a declaração, ou até mesmo um profissional, ou o contribuinte esquecer de passar uma informação profissional que está ali auxiliando, é possível fazer uma correção disso? Até quanto tempo? E como é que isso é feito? Então, na declaração, quando você vai colocar o dependente, ele obrigatoriamente ele pede esses dados, tá? Então não tem como você colocar só o nome, preencher só o nome e esquecer a data de nascimento. Um campo obrigatório, né, de o sistema não permite de forma alguma passar. Tá? Em caso de uma outra informação e o contribuinte ou o profissional esqueceu de acrescentar ou colocou de forma equivocada, enfim, foi um zero a mais, um zero a menos, como é que ele faz? É possível editar essa declaração? Sim. Ele vai em quanto tempo pode ser feito isso? Ele vai fazer uma retificadora, tá? A retificadora, ela pode ser feita assim, a qualquer momento. Enviou, você pode fazer essa retificação. Existe só um pequeno prazo, que é o quê? Você envia, quando você envia, aí o sistema da Receita, ele pede um prazozinho de, vamos dizer, bota 24 horas, tá? Um dia. No dia seguinte você pode entrar e fazer essa retificação. Por que isso? O que acontece? Quando você envia, aí ele ele entra num processo de envio. Sim. Assim, ele está em processamento. Então, quando ele está nessa parte de processamento, você não consegue fazer nada. Ele tem que primeiro fazer a recepção na Receita. Quando ele fizer a recepção, aí sim é que ele permite você editar. Tá? Vamos lembrar que são milhões, né? Sendo feita todos os dias. Exatamente. Aí por isso que dá precisa desse tempo para ser processado. Quando eu falei assim, 24 horas, assim, é porque às vezes acontece de a gente enviar e com 2 horas depois já está liberado. A gente já consegue fazer uma retificação. Mas às vezes não. Às vezes a gente só consegue no dia seguinte. Quais são as penalidades para quem não entrega a declaração no tempo ou então omite alguma informação? Para quem não entrega no tempo, existe uma multa, né, de R$ 165. A média está essa ainda. Então, esqueci, passou do dia 30 de maio, né, que o prazo esse ano é do dia 17 de março até 30 de maio. Passou do dia 30 de maio, esqueci de mandar. Então, se você for fazendo dia 1º de junho, já vai gerar a multa, tá? Não tem como não gerar. E caso você, mandei minha declaração e caso tenha a pagar, a Receita Federal processou, você errou. Se você não retificar a tempo, que seja uma coisa assim, como eu digo assim, que não seja beneficiando a Receita, né? Se for beneficiando, ela vai meio que dizer, não, tá tudo certo. Mas se for que não beneficie a Receita, então ela vai deixar na malha fina, o que chama malha fina, que é onde todo mundo, né, fica com medo. Isso. Né? Fica com medo do que a Receita pode pedir. Então, quando vai para a malha fina, então você tem que fazer a alteração que eles pediram, a tempo. Tá? O que é esse tempo? Até o final do ano. Você tem que fazer essas retificações para corrigir. Né? Então, assim, a declaração de imposto de renda não é só você, enviei, está tudo certo. Não. Você envia, né? A pessoa envia e tem que ficar de olho se foi de fato processado. Se você tiver imposto a receber, então você tem que ficar de olho, né? Porque você vai receber. Em qual data? Se foi no período inicial, né? Se você for um dos primeiros a enviar, então você logo vai estar começando a receber. No primeiro lote, que começa dia 30 de maio, já começa o primeiro lote. Né? E vem 30 de maio, 30 de junho, 30 de julho. E quem não fez nesse processo, aí vai ter que fazer as retificações. Aquela pessoa que tem, né, claro, o seu CPF, mas também tem um CNPJ, tem uma empresa, precisa fazer as duas declarações? Precisa, com certeza.
Com certeza. Se você tem uma empresa, tem que botar na cabeça o seguinte, uma coisa é CPF, outra coisa é CNPJ. São duas pessoas diferentes, pessoa jurídica e pessoa física. Mesmo que seja a mesma pessoa, mas são duas pessoas perante a Receita Federal. Duas personalidades, né? Exato. E qual o conselho, ou enfim, qual é mais vantajoso? De repente, ser uma pessoa física que tem uma empresa e no momento de adquirir um bem, já vi muita gente falando que gosta de adquirir no nome da empresa, no CNPJ. Tem alguma vantagem nisso? Olha, existem algumas empresas que elas, por exemplo, você quer comprar um carro. Existem algumas fábricas que quando você vai comprar um carro para ser frota, eles te dão um desconto. Porém, quando você vai vender esse carro, aí você tem que pagar o imposto em cima desse carro, dessa venda. Então, assim, nem sempre é tão vantajoso. E outra coisa, o bem não é seu, o bem é da empresa. Então, são, como eu falei, duas personalidades diferentes. Então, não é seu, é da empresa. Então, vai para o patrimônio da empresa. Então, é todo um trâmite bem diferente. Entende? Tem que aprender a separar isso, pessoa física de pessoa jurídica. A senhora falou uma vantagem aí de fazer a declaração logo no início. Sim. Que é a questão da restituição que você recebe logo nos primeiros lotes. Isso. Existem outras vantagens também de se fazer essa declaração agora logo no início, com mais calma, com mais tempo? Olha só, eu sempre digo, é melhor fazer logo no início, porque te dá tempo de, primeiramente, receber no primeiro lote ou no segundo lote, né? Quando você posterga, isso te deixa lá para o final. Não é, o mais vantajoso mesmo é a questão de você receber. Tá? E aquela história, né? Vamos se livrar logo do problema? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Então vamos fazer logo, porque o que acontece também, quando chega no final do prazo, tá todo mundo doido querendo fazer. Então o sistema da Receita está congestionado, né? Às vezes você não tem um profissional que esteja mais à disposição para fazer, porque a gente já passa 2 meses dizendo, olha pessoal, vamos fazer logo. E aí o pessoal vem faltando 12 horas para fechar o prazo. Eita, eu esqueci! Então, até se precisar depois anexar uma outra documentação, exatamente, você fica sem tempo hábil. Você fica com tempo hábil, tá entendendo? Fica dentro do prazo. Então, tudo isso é bem mais vantagem. Keila, com relação aos trabalhadores informais e autônomos, existe algum procedimento diferenciado para esse público? Não, só a documentação que eles têm que pegar, né? Os comprovantes de rendimento das empresas. Como eu falei, o correto mesmo é ele fazer esse controle, né, mensal do seu rendimento. Todo mês ele sair anotando, vendo o que ele fez. E uma coisa que eu sempre aponto para os autônomos é que pague o seu INSS. Tá? Já aconteceu alguns casos de a pessoa recebeu o dinheiro o ano todinho, faz uma declaração de imposto de renda, dizendo que recebeu aquele valor, só que ela não fez o recolhimento do INSS. Fez a declaração de imposto de renda, ela pagou o imposto de renda, porém ela não fez o recolhimento do INSS. Aí o que aconteceu? Por causa hoje que o sistema está totalmente interligado, então o INSS viu que ele não tinha feito o recolhimento. E aí veio cobrar o INSS em cima daquele valor, entende? Que ele recebeu, mas ele não recolheu. Entendi. Os funcionários, servidores públicos ou funcionários da iniciativa privada que já vem com a dedução no seu contra-cheque, também precisam fazer essa declaração de imposto de renda anual? Sim, com certeza. Esses principalmente. Quem tiver a sua retenção, tem que fazer. Tá? Tiver retenção de imposto de renda, tem que fazer. Porque já está implícito que ele está dentro da faixa. Que ele está dentro da faixa, exatamente. Que é obrigatória fazer esse imposto de renda. Keila, para finalizar a nossa participação, eu queria que você fizesse qual a principal recomendação para quem ainda não iniciou a declaração de imposto de renda 2025 e por onde começar. A minha recomendação é: procure um profissional da contabilidade, junte toda a sua documentação, seu rendimento do ano de 2024, né? Junte a sua documentação, os seus dependentes e
entregue ao profissional para que ele possa fazer uma declaração mais assertiva, tá? Tem pessoas que tentam fazer e aí depois terminam pagando mais caro por tentar fazer e fazer errado, colocar no lugar errado, porque a declaração do imposto de renda é saber informar no lugar certo, certo? Não é só informar, né? Tem que saber. Não é obrigatório, né, a contratação de um profissional, mas é recomendável, é isso? Mas é recomendado, exatamente. Eu geralmente recomendo porque é uma pessoa que, aquela história, a gente estuda, né, a vida toda e está preparado. Está preparado para poder fazer essas informações de forma assertiva. Pois é, e às vezes você vai economizar, né, de pagar uma prestação de serviço, preenche de forma errada, ela vai pagar uma multa muito mais alta, tem mais problemas lá na frente. Não, além de preencher errado, e aí o profissional olha e fala, não procurou, então vai sair bem mais caro. É verdade. Keila, muito obrigado pela sua participação no Discussão de hoje. Também. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. E agradecer você também de casa que nos acompanhou, participou conosco até agora, deixando o convite sempre de continuar na nossa grade de programação da TV Assembleia, no canal 8.2 da TV Aberta, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo encontro.